Meus caros, vamos ouvir as intervenções dos deputados na Assembleia da República do Chega, começando com a intervenção do seu presidente André Ventura, que nos vai falar sobre a chocante proximidade de mais uma bancarrota socialista, seria a quarta. A seguir, Gabriel Meitar Ribeiro, o intelectual da educação. Depois Bruno Nunes vem-nos falar sobre a corrupção e, por fim, Pedro Pinto vem defender os profissionais das forças policiais, das forças de segurança e, por fim, Jorge Galveias vem-nos falar dos pensionistas e que representam apenas 1% do nosso orçamento de Estado. Vamos lá ver, André Ventura. Senhor Presidente, senhores deputados, o início da discussão da especialidade deste orçamento fica marcado por uma ausência. A ausência de Fernando Medina aqui embaixo neste Parlamento. Um Ministro das Finanças que acredita tão pouco neste orçamento que nem sequer pôs os pés no Parlamento no dia em que se começa a discutir o orçamento na especialidade. Mas não se estranhe que Fernando Medina não esteja aqui hoje, porque na verdade ele sabe que este orçamento, para além de não ser o seu orçamento, é um orçamento que foi tudo menos preparado para o contexto em que nos encontramos. É o mesmo que entregar um documento de propaganda eleitoral a um país que enfrenta a guerra, a inflação e o aumento brutal do custo de vida. Todos, ou quase todos os segmentos da sociedade portuguesa no próximo ano vão perder rendimentos. Esta é a verdade que devemos anunciar ao país no início da discussão do orçamento na especialidade. O aumento dos bens essenciais é brutal e sentido por todos os portugueses. O preço das casas aumentou 3 vezes mais do que os rendimentos na última década. E, sobretudo, todos aqueles que têm que pagar gás, eletricidade e combustíveis sentem bem o que foi a promessa de um governo que ia ser um governo verde, um governo ecológico e acabou por ser o governo mais explorador dos últimos anos. Mas este não é só o orçamento que devia ter combatido a inflação e não combateu. É também o orçamento da pouca ou quase nula coragem fiscal. Os portugueses pagam hoje em impostos, percentualmente, o que muito poucos parceiros europeus pagam. As famílias que chegam ao fim do mês em Portugal sentem um peso do Estado muito superior a qualquer outra economia na União Europeia. Um exemplo curioso. Enquanto que em Portugal passaremos a pagar por um queijo vegan na taxa reduzida ou para a instalação de painéis solares a taxa reduzida de IVA, continuamos a não pagar essa taxa para o gás natural e para a eletricidade. Vejam o país ao contrário, em que um queijo vegan tem uma taxa de IVA reduzida, mas a eletricidade e o gás natural é paga a uma taxa intermédia. Vejam este país ao contrário. Vejam este país ao contrário. Sim, e é por isso que Fernando Medina não está aqui hoje. Porque este país está tão ao contrário que nem ele tem coragem de vir aqui dar a cara por isso. Aliás, com um dado curioso. Lembram-se que o governo tinha dito que era muito caro devolver aos pensionistas, e Portugal tem dos mais pobres dos pensionistas da Europa, que era muito caro dar aos pensionistas, devolver aos pensionistas os cortes que lhes tínhamos feito. Falou-se na altura em 200 milhões de euros, que era o que custaria devolver os cortes aos pensionistas. Pois ontem na Ucrânia, António Costa anunciou 250 milhões para a reconstrução da Ucrânia. Nada contra, mas não pode haver dinheiro para a Ucrânia e não haver dinheiro para os pensionistas em Portugal. Não pode acontecer no nosso país. Não pode acontecer no nosso país. Este é o orçamento que continua o sufoco e o empobrecimento de Portugal. Os polícias, os enfermeiros, os empresários, os profissionais de saúde em geral sabem bem o que é chegar ao final do mês e ter taxas de sufoco fiscal que quase não lhes permitem ter qualquer outra vida. Mais um dado curioso de um país ao contrário. O Governo anuncia com pompa e circunstância que no próximo ano haverá dinheiro para que polícias e forças de segurança tenham que ter formação LGBTI em todas as esquadras. E essa formação, assim anunciada, é do mesmo orçamento que não lhes dá suplemento de risco, que não lhes dá suplemento de constituição de profissão e que deixa esquadras a serem destruídas em Portugal. Ou seja, é aquele país
tão ao contrário, em que se diz não tens condições para trabalhar, problema teu, não tens suplemento de risco, problema teu, o carro onde andas não tem gasóleo, problema teu, mas formação LGBTI, isso temos mesmo que ter, porque isso é que faz falta no país em que estamos a viver. É este país ao contrário que o Partido Socialista quer continuar a governar. Senhores deputados e senhor Presidente, enfrentamos a maior crise de dívida pública da nossa história. Portugal tem hoje a 13ª maior dívida pública do mundo. A 13ª maior dívida pública do mundo. Este governo aqui debaixo de mim, não tem uma única medida estrutural para combater a dívida pública. Fernando Medina disse que seria o grande desafio desta legislatura. Mas qual é a medida que temos neste orçamento para combater a dívida pública? Temos mais despesismo, pouca despesa onde interessava ter despesa e um total descontrole dos gastos políticos e daqueles que continuam a alimentar a máquina do Estado. A equação do PS é simples: mais cargos políticos, mais gastos públicos, mais administração e mais engordar de taxas do Estado e menos dinheiro para as famílias e para as empresas. Essa é que é a verdade do orçamento socialista. Senhor Presidente, senhores deputados, nesta intervenção inicial do orçamento da especialidade, devíamos não sorrir nem rir, mas estar muito preocupados com o que disse o Presidente da Associação Empresarial Portuguesa e que vou citar para que o Partido Socialista ouça bem o que foi dito em Portugal. O nosso país tem vantagens e desequilíbrios, mas há um risco real. Portugal pode tornar-se este ano o 3º país mais pobre da União Europeia. Eu não me riria, senhores deputados do Partido Socialista, eu não me riria de um país tão pobre, onde quase não há dinheiro para pagar pensões e onde os salários são a vergonha que são. Isto não foi dito por ninguém aqui no Parlamento, foi dito por uma associação empresarial portuguesa, com os dados que estão disponíveis à hora de que estamos aqui a falar. O 3º mais pobre da União Europeia. Que vergonha devíamos sentir de estar aqui numa Câmara com o risco de se tornarmos o país mais pobre. Todos nos lembramos, Sr. Presidente, eu sei que estão nervosos, Srs. Deputados, mas a verdade é o que é e a verdade é para ser dita, Senhores deputados, peço que criem as condições para que o orador possa ser escutado. Faça favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, o Partido Socialista fica nervoso com as verdades, mas é mesmo assim que tem que ser. Termino com um alerta que deveria ser um alerta vermelho. Em todos os momentos da nossa história em que a dívida atingiu estes pontos, sucedeu-se uma crise financeira brutal e um pedido de ajuda externa. A confiança das instituições na nossa economia está em mínimos históricos. E isso é também responsabilidade deste governo. Queira a história e queira Deus que não tenhamos novamente de enfrentar às mãos do Partido Socialista uma crise de dívida pública que nos deve de novo ajoelhar perante a Europa. Porque já basta de bancarrota socialista atrás de bancarrota socialista. E infelizmente este orçamento parece que quer ir pelo mesmo caminho. Muito obrigado. Espetacular, como sempre. A seguir, Dr. Gabriel Mita Ribeiro, que vem defender os professores e os funcionários públicos em geral. Vale a pena ouvir. Obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores e senhoras deputados e senhoras deputadas. Os desafios do Orçamento de Estado que estamos aqui a discutir não são conjunturais. Têm a ver com vícios políticos de décadas. A atual classe política aqui representada é inteiramente responsável por abusos cotidianos, faltas de respeito, burocracia, lesivos do equilíbrio psicológico e da dignidade social dos funcionários da administração pública. Depressões, frustrações, desânimo entre professoras e professores são partilhados pelas forças policiais e também por enfermeiros e por médicos. Isto é, a fonte do mal económico não é económica. É ideológica, é de ausência de responsabilidade política. E nós temos de mitigar estes erros tão graves com tantas décadas, como
apoiando a mobilidade fundamental para os professores deslocados, e quem fica sem professores são os alunos das classes médias e baixas. Temos que reforçar o apoio ao trabalho suplementar, fundamental para enfermeiros e médicos, ou o apoio ao trabalho noturno, por exemplo, fundamental para as forças de segurança. Daí o aditamento do Chega ao artigo 19º. Nós defendemos a atribuição de ajudas de custo a professores do ensino básico e secundário que se encontram deslocados. Defendemos também o aumento do subsídio de refeição de 4,77 para 7,5 euros na administração pública. O detalhe é este: nós fazemos isto por razões cristalinas. Em primeiro lugar, as ajudas de custo na administração pública destinam-se a quem melhora efetivamente a qualidade de vida das populações pelo estudo, esforço, trabalho, dignidade, responsabilidade cívica. Estamos a falar de professores, polícias, enfermeiros, médicos. O detalhe é que o Chega não abre mão do combate ao parasitismo social e à subsídio-dependência. Em segundo lugar, o Chega não abre mão da gestão exemplar da coisa pública. O Estado pode e deve melhorar o acesso a serviços públicos de qualidade, melhorar os apoios aos funcionários públicos e às suas carreiras, e ao mesmo tempo o Estado pode e deve aliviar a pressão fiscal sobre famílias e empresas. E isto não é milagre nenhum. Cito um exemplo para despertar consciências. Trata-se de um mal endémico que se arrasta, vejam bem, há mais de 20 anos. Em 2022, o Ministério da Educação voltará a esbanjar milhões de euros em currículos e horários escolares extensos, ingovernáveis, politizados, inimigos da qualidade do ensino. Não é preciso ser um gênio económico para perceber que é a classe política, não é a economia, que tem levado o país à falência. A obesidade mórbida do Estado, através dos currículos escolares, há décadas que impede verbas para apoiar com dignidade alunos com necessidades educativas especiais, reduzir o número máximo de alunos por turma, responder às justíssimas reivindicações salariais e de progressão da carreira dos professores e assistentes operacionais, garantir escolas com equipamentos de qualidade e, por cima, aliviar a pressão fiscal. Para terminar, o despesismo na administração pública existe e é demasiado óbvio. Respeitemos quem lá trabalha e culpemos quem tem governado e governado muitíssimo mal e sem oposição. Muito obrigado. Espetacular. Muito obrigado, Dr. Gabriel Mita Ribeiro. E agora vamos ouvir Bruno Nunes, que nos vem falar de corrupção, mas não só ao domingo, todos os dias da semana. Os membros do Governo, senhoras e senhores deputados, não falamos às terças, quartas e sextas de corrupção. Até ao domingo, quando alguns se licenciam, nós continuamos a falar de corrupção. E aquilo que se passa é que este orçamento, tal como disse o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, é o orçamento onde faltam 1000 funcionários judiciais, onde faltam 1000 magistrados, mas disso não se passa nada. Este é o orçamento em que existem mais artigos para financiar fundações e observatórios do que artigos a falar de corrupção. Por isso, hoje, à segunda-feira, também falamos de corrupção. Este é o orçamento que permite a João Berardo gozar com a cara de todos os portugueses e que faz com que os portugueses que nos últimos anos, fruto das dificuldades que tiveram no Covid, continuem a ser penhorados desalmadamente por tudo e mais alguma coisa, mas em relação ao Berardo nada se passa. Nada se passa em relação ao Berardo, nada se passa em relação a José Sócrates. Este é aquele orçamento que faz com que todos os políticos envolvidos em casos de corrupção
continuem em banho-maria. Este é o orçamento que, em consequência das decisões apresentadas pelo Sr. Primeiro-Ministro, que um dia diz que quer uma reforma na Constituição, outro dia não quer, vem desde trás com responsabilidade do Partido Socialista e da Ministra Van Dunen de não ter corrigido o problema de metadados e que agora a Sra. Ex-Procuradora Cândida Oliveira veio alertar para a quantidade de milhares de processos que podem vir para trás, quando na realidade não temos funcionários judiciais. Este é o orçamento que vocês continuam a dizer que é ótimo para a justiça, mas que aqueles que são agentes de segurança e as polícias criminais demoram mais tempo a fazer um processo e elaborar um processo do que o tempo que o criminoso fica detido. Este é o orçamento da vergonha e do apoio à corrupção. Brutal. Para quem dizia que não tínhamos deputados à altura, aqui está a prova. A seguir, Pedro Pinto, secretário-geral, vai falar sobre a defesa das nossas forças de segurança, dos profissionais das forças de segurança. Ouçamo-lo com atenção. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Senhoras e Srs. Deputados. Eu, depois de ouvir a deputada Susana Amador pintar aqui o quadro do País das Maravilhas, eu até fiquei com algumas dificuldades em dizer aquilo que ia dizer. É que quando falamos que somos o país mais seguro do mundo, perguntem à PSP quando são recebidos à pedrada em alguns bairros de Lisboa ou do distrito de Setúbal, ou à pedrada ou ao tiro. Perguntem àqueles adeptos que estavam a festejar um título nacional e onde foi morto um adepto. Perguntem, vejam o país real. E vamos aos factos concretos, ao país real. Neste Orçamento de Estado, o Governo tinha uma vez mais a possibilidade de finalmente dignificar as forças de segurança, mas optou por não o fazer. Neste Orçamento há 3 artigos em particular sobre as forças de segurança, ficando muito aquém do que deveria ser feito. O Governo limitou-se a afirmar que vai manter o plano plurianual para 2020-2023 de admissões nas forças e serviços de segurança, referindo-se à GNR, à PSP e ao CEF. Mas, entretanto, continua-se a dizer se vai ou não libertar-se das amarras da extrema-esquerda e reverter a extinção do CEF. Não sabemos ao certo quantos profissionais já foram contratados dos 10.000 que a propaganda do Ministro Cabrita disse que ia contratar. O que sabemos é que continua a haver esquadras e postos com apenas um profissional a trabalhar e uma patrulha na rua. Esse é o país real, isso é aquilo que sabemos. Depois, portanto, o que consta na proposta de lei do Governo não chega. Toda a gente sabe que não chega. Os polícias sabem, os cidadãos sabem, o Chega sabe, pelos vistos, só o Governo é que não sabe. Para além disso, os elementos das forças de segurança continuam sem se poder aposentar aos 55 anos, sem ter 36 anos de serviço. Esta que seria não só uma medida justa e uma recompensa por uma vida ao serviço dos outros, também facilitaria a entrada de novos quadros. O artigo 160 prevê o investimento em infraestruturas de habitação para profissionais das forças de segurança, onde se compromete a iniciar os concursos públicos de investimento até ao 3º trimestre de 2022. Até aqui, tudo bem. Vamos esperar ansiosamente para ver se tal prazo é cumprido e se a GNR e a PSP efetivamente recebem os 5 milhões cada que estão previstos. No entanto, este orçamento nada diz quanto aos polícias que atualmente se encontram a viver em habitações sem condições para o efeito. A única coisa que os senhores lhe dizem é que, se tudo correr bem, daqui a uns anos terão habitações condignas. Daqui a uns anos. E então, agora, neste momento, não importa as condições em que vivem ou como o fazem, já para não falar nas esquadras, algumas onde chove lá dentro e completamente degradadas. Daqui a uns anos, dizem eles. O Chega, neste âmbito, propõe que o Estado possa contratar com privados, por forma a assegurar desde já habitações com condições para os profissionais das forças de segurança que estejam deslocados. Para além disso, o Chega propõe ainda que seja atribuído subsídio de insularidade para elementos das forças de segurança nas regiões autónomas. Os profissionais nestas condições devem ter direito a uma compensação material pelo facto de estarem deslocados da sua área de residência, a uma distância que, obrigatoriamente, acarreta mais custos quando comparado com os mesmos elementos em situação semelhante, mas a laborar no continente. Quanto a isso, a proposta do Governo não diz nada. Para além disso, o que era imprescindível ver neste orçamento era o aumento do suplemento de risco destes profissionais. Os agentes da PSP, GNR e todas as outras forças, que todos os dias trabalham para assegurar a ordem e a paz, para podermos viver em segurança, são esquecidos por este Governo e por este orçamento. Quando um polícia está nas ruas, tudo lhe pode acontecer. E não são poucas as situações, infelizmente, em que estes profissionais são agredidos e, em muitos casos, até são mortos.
Face a estas circunstâncias, o Governo acha que 100 euros por mês é um valor justo pelo risco que estas pessoas, homens e mulheres, correm em prol de todos nós. 100 euros por mês é a proposta que este Governo continua a dar aos polícias. E o que é que o Governo tem para dar? É isto, nada. Papel em branco, uma folha vazia sobre o subsídio de risco, sobre o que tem a dar aos polícias portugueses. Para além disso, sabemos que há carência de psicólogos nas forças de segurança, que possam apoiar os profissionais e ajudá-los quando necessário. E sabemos que, infelizmente, este não é um problema menor. Nos últimos 20 anos, 160 efetivos policiais portugueses da PSP e da GNR puseram fim à vida. 160. São números que os deputados, em vez de estarem levantados e aqui em pé, deviam refletir. 160 suicídios houve nas forças de segurança em 20 anos. A taxa de suicídio encontra-se em níveis que, conforme os anos, são o dobro ou o triplo da média nacional. Pelos vistos, também não é prioritário para o Governo. Por isso, deixo aqui este apelo. Se realmente respeitam as forças de segurança, se realmente as querem dignificar, e agora que não estão reféns da extrema-esquerda, aprovem as propostas do Chega, que efetivamente podem mudar a vida e o trabalho dos profissionais das forças de segurança. Vergonha de nós, se mais um polícia morrer a cumprir a sua função. Vergonha de nós, se mais um polícia for agredido e o criminoso ficar em liberdade. Vergonha de nós por cada polícia que se suicidar ou desista da sua profissão por não ter condições dignas para trabalhar. O Partido Socialista tem a faca e o queijo na mão e, portanto, o Chega fez o que lhe compete. Teve a iniciativa. Agora, a responsabilidade da aprovação é vossa. Muito obrigado. E mais nada. Obrigado, Pedro Pinto. E a seguir, Jorge Galveias vem falar-nos sobre os pensionistas, que toda a gente pensa que são um grande encargo para a nação, e mesmo que fossem, passaram a vida toda a trabalhar. Afinal, representam apenas 1% do Orçamento de Estado. Vamos ouvi-lo. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, este orçamento é mais um orçamento tipicamente socialista. Logo, um mau orçamento. Como sempre promete dar muito, mas realmente o que faz é carregar taxas e impostos àqueles que trabalham e distribuir milhões pelos mesmos de sempre. As clientelas do sistema, os ajustes diretos, o novo banco, a TAP, para depois dar migalhas aos mais vulneráveis, os idosos e os reformados. Em Portugal, 70% dos pensionistas recebem reformas inferiores ao ordenado mínimo nacional. É tempo de repor a dignidade a todos os portugueses e, de forma especial, aos pensionistas. Melhorar a sua condição de vida por forma a aproximar rapidamente as pensões mais baixas ao salário mínimo nacional deve ser um desígnio de todos, independentemente do partido a que pertençam. O artigo 60 deste orçamento é para mim e para muitos portugueses o artigo da falta de vergonha, não só do governo que o elaborou e apresentou na Casa da Democracia, mas também a quem o viabilizou. Recordo que este orçamento foi aprovado com os votos favoráveis dos senhores deputados do Partido Socialista e com a abstenção dos deputados únicos do LIVRE e do PAN, deputados que, por sendo únicos, mais não são que duas extensões da bancada socialista. Este artigo, o artigo 60, assim como as propostas de alteração apresentadas pelo LIVRE e pelo PAN para alterar este mesmo artigo, e o silêncio das restantes forças políticas desta Assembleia, mostram de forma muito clara o que é o socialismo sistémico em Portugal. O artigo 60 e as propostas de alteração apresentadas pelo LIVRE e pelo PAN significam que, com exceção do Chega, para todos os partidos aqui presentes, os pensionistas com reformas de 278,5 euros só apenas merecem o aumento de 33 cêntimos por dia. É possível. Que para estas forças políticas 1.200.000 pessoas não contam e podem continuar a ficar para trás. É tempo de repor a dignidade a todos os pensionistas e melhorar as condições de vida, aproximando todas as pensões mais baixas ao salário mínimo nacional. A nossa proposta é bastante clara, responsável e justa.
Acabar nesta legislatura com as pensões de miséria, chegarmos ao fim desta legislatura com a pensão mínima igual ao salário mínimo. Para isso deixo o desafio de aprovarem a nossa proposta de alteração. Os senhores deputados do PS e do PSD, segundo o Jornal Expresso, têm indicação dos seus líderes parlamentares para não interpelarem o Chega. Chega que representa cerca de 400 mil portugueses. Mas também não precisam. Eu respondo à questão que poriam se tivessem um comportamento democrático. O custo do reconhecimento pela vida de trabalho dos pensionistas tem um custo de pouco mais que um orçamento, 1% do orçamento de Estado. 1% do orçamento de Estado. Repito, 1% do orçamento de Estado. Exatamente, Sr. Deputado. O combate à pobreza é um dos mais elementares propósitos de qualquer Estado e Governo que se assume democrático. Combater a pobreza, Srs. Deputados, fica na vossa consciência. Um fim de vida digno não é matar os nossos idosos com pensões de miséria. O artigo 60 é da forma que é apresentado pelo Governo, inclusivamente uma forma de impor austeridade, pois sempre que um idoso for à mercearia, os impostos indiretos lá estarão para lhes roubar mais do que os 33 cêntimos. Se o Sr. Primeiro-Ministro diz que agora é que vai ser, nós dizemos já chega. Muito obrigado. E pronto, foi este o resumo do trabalho dos parlamentares do Chega na manhã de hoje, 23 de maio. Agora à tarde estão a decorrer votações na Comissão de Orçamento e Finanças e mais logo, a partir das 20 horas, teremos novamente o plenário com a discussão alargada desta fase final da aprovação do orçamento, a fase da aprovação na especialidade. Até logo.